Nosso convidado especial já está por aqui, o ouvinte já está familiarizado com ele. Dr. Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, sempre esclarecendo as dúvidas, tirando as dúvidas aqui que chegam pelo nosso WhatsApp, e são muitas, né? Doutor, obrigado por ter recebido, por ter aceitado o nosso convite, né? Por ter estar aqui no nosso estúdio hoje, nessa manhã. É um prazer sempre recebê-lo. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Débora. Bom dia, Sandro. Cumprimento também todos os ouvintes da Band News FM. É sempre uma honra estar aqui nesse dia tão importante para o Brasil. Bom, as mensagens vão chegando, já fui separando algumas aqui. A gente falava agora há pouco sobre o documento e nosso ouvinte escreve falando: eu sou de Porto Alegre e eu quero saber se eu consigo votar com a foto do meu RG. Parece que a foto não está atualizada. E aí? Pois é, diz a lei que o RG tem que estar atualizado há pelo menos 10 anos, né? Então, depende do mesário lá, é capaz ele aceitar, mas dá para tentar baixar algum documento pela internet, a CNH, dá para tentar usar algum documento digital, mas tentar usar esse RG mais antigo mesmo. Acho que a dúvida nova, né, doutor, que aparece do primeiro para o segundo turno, e toda eleição é assim, quem não votou no primeiro turno, fica aquela dúvida. Tem eleitores que, por opção, e já não votam algumas eleições, e tem o cadastro com a Justiça Eleitoral, pode até estar com problemas ali, não está regularizado. Qual a diferença? Eu, por algum motivo, não votei e ainda não justifiquei no primeiro turno, para quem há muito tempo não vota. Quem pode e quem não pode votar? Então vamos separar, Sandro. São duas eleições diferentes, consideradas diferentes. Então quem não votou no primeiro turno não só pode, como deve votar, porque o voto é obrigatório. Então, independentemente de ter já justificado ou não, pode e deve votar no segundo turno. Lembrando que o prazo para justificativa é de 60 dias. Então ainda está dentro do prazo quem não justificou no primeiro turno. Tem que votar no segundo turno e se de alguma maneira não conseguir votar, também justificar o segundo turno. Não adianta achar que vai justificar para o primeiro, serve para o segundo, ou do segundo serve para o primeiro, que não. Então tem que votar, o voto é obrigatório. Bom dia. O que é mito e o que é verdade, caso o voto seja em branco ou nulo? Favorece algum candidato? Pergunta aqui o Luiz de São Paulo. Boa pergunta, a gente tem que falar isso sempre, né, Débora? O voto branco e o voto nulo não são utilizados para os resultados. Os resultados são computados com base nos votos válidos, os votos dados para os candidatos, ou o candidato A ou o candidato B. Quem fizer a maioria dos votos válidos ganha. Voto branco, voto nulo, vou usar uma palavra que eu não gosto muito, já falei aqui da outra vez, você joga no lixo. Voto branco, voto nulo, joga no lixo, não serve para nada. É que tem muita gente, né, que fica, até às vezes como forma de protesto, olha, os candidatos que estão aí, não acredito que algum deles possa ter o meu voto, eu voto nulo em forma de protesto, como, é isso, né? Por isso que a gente vê, quando a gente fala em pesquisas eleitorais, votos válidos, são esses que são contabilizados, né? Exatamente, é o que a Constituição fala, é o que a lei fala. O cálculo é feito com base nos votos válidos. A doutrina tenta fazer uma distinção, né? Voto branco é aquele que o eleitor acha que nenhum dos dois serve, então voto branco. Voto nulo é um voto de protesto. Além dos dois não servirem, eu vou mostrar o meu protesto, a minha revolta. Aí eu voto nulo, mas não serve para nada. Pode ser, aí é um raciocínio, cada um tem o seu. Se eu votar branco ou votar nulo, eu acabo ajudando quem está na frente. Não é bem assim, né? Ajudando quem está na frente significa que você não participou e quem está na frente vai ganhar sem o seu voto. Ainda em relação aos documentos, tem muitas dúvidas chegando sobre isso, viu? O Eduardo quer saber se a CNH digital vale como documento para votar. Perfeito, Eduardo. É o que a gente falou na pergunta anterior. Qualquer documento digital com foto vale. Então a CNH com foto está perfeita. E agora a gente tem falado aqui, né, doutor? Eu votei na eleição com o meu e-título. Algumas pessoas, algumas pessoas têm o e-título sem foto, aí precisa levar o documento. Agora, para jogar na segurança, assim, sabe? Você perde o celular pode descarregar a bateria, sai de casa, vai votar no fim do dia, e aí o celular acabou a bateria. Um documento em papel às vezes é válido, né? Ajuda, né? Para ter certeza, documento com foto, documento oficial com foto. É o RG, é a CNH, é o passaporte, a carteira de trabalho. Eu uso, por exemplo, às vezes a minha carteira da OAB, né? Eu sou advogado, com muito orgulho, então eu uso a OAB para me identificar. A OAB, inclusive, tem a digital, mas eu uso aquela de plástico ainda. Qualquer documento oficial com foto. Não, e gente, vamos tirar uma dúvida importante. Um ouvinte escreve, eu não sei, eu acredito que ele seja mesário, ele fala, olha, um alerta importante, né? Vamos lembrar o pessoal que documento digital não é a foto do documento. Tem gente que tira a foto do documento e vai votar. E esse não é válido, né? Não é isso, não, aí não vale. A gente tá falando do aplicativo do documento, se você tem, né, com código, tudo regularizado. Não é a foto
da sua CNH ou do seu RG, né, doutor? É isso mesmo, Débora, tem que reforçar isso. O documento tem que ser lá ou original em papel com foto ou documento digital do aplicativo, ou do Detran, CNH, ou o documento, no meu caso, falei, eu tenho a OAB digital, então não é a foto do documento. Que fique claro. Agora, tem muita gente com dúvida também em relação ao voto em trânsito, se a pessoa fez o cadastro ou não, né? Por exemplo, o Hilário fala assim, olha, é a primeira vez que participa com a gente. Bem-vindo, Hilário. Obrigada pela sua pergunta. Ele fala que está em trânsito, não está no estado onde vota. Eu posso votar para presidente? É a pergunta dele. Se ele fez dentro do prazo, se ele avisou que estaria em outro estado, não é isso, doutor? É isso mesmo, Débora. Hilário, se você fez esse pedido, a data, se não me engano, era 18 de agosto, mas já passou. Então, se você fez o pedido para votar em trânsito, vai votar normalmente na sessão que foi indicada. Se não fez e de repente viajou, não vai poder votar. Tem que justificar. Se baixou o e-título até ontem, é importante lembrar isso, Débora, Sandro, o e-título só podia ser baixado até ontem, hoje não vai conseguir baixar mais. Então justifica pelo e-título ou, se não tiver baixado o e-título, justifica pela internet. E ainda falando sobre a questão do voto em trânsito, para quem fez o pedido lá pro primeiro turno e agora descobriu que, por exemplo, tem família em outro estado, vai estar de novo. Esse pedido vale para os 2 turnos? Tinha que ser feito específico para cada turno? Não vale, Sandro. Tinha que ser feito para os 2 turnos ou especificamente para o primeiro ou para o segundo. Se fez para o primeiro e não fez para o segundo, não vai poder votar dessa vez. Sabe quem já votou? Quem? Gabriela Maier. Conta tudo, Gabi. Oi pessoal, bom dia. Voto registrado aqui na Zona Oeste de São Paulo. A situação bem tranquila, mas bem mais cheio na abertura da escola do que no primeiro turno. Tinha uma fila grande já quando eu cheguei 15 minutinhos antes das 8 horas, que era a hora que abriam as sessões, e já tinha uma fila bem grande de um quarteirão para entrar na escola, gente que resolveu vir votar cedo. Pessoal ansioso para votar ou com medo das filas que encontrou no primeiro turno. Mas foi bem mais rápido. Na minha sessão eu fui a 5ª pessoa a votar e votei em menos tempo do que no primeiro turno. No primeiro turno eu era a 4ª da fila, se eu não me engano. Votei em 15 minutos, hoje votei em 9 minutos. Então voto registrado. Escola limpa, filas organizadas, tudo bem por aqui. Até daqui a pouco. E sabe quem não votou ainda? Quem? Ivan Brandão. Daqui a pouquinho ele vai mandar... chegou aqui. Ele vota no Colégio Notre Dame, seção 441, zona 2. Deu o chabu na urna eletrônica, ficou na fila, vai ter que voltar à tarde para votar. E aí aproveito, doutor... Vamos supor que eu chegue no meu colégio eleitoral, a urna deu problema, o Ivan, por exemplo, não vai conseguir votar agora, mas quem vai permanecer na fila? Algum jeito vai ter pra votar, né? Não é porque quebrou a urna daquela sessão, se ela não voltar, você não vota mais hoje. Não, com certeza, é bom falar isso. Às vezes, dá pau na urna, né, como o pessoal fala, vai ser substituída, existem várias urnas de contingência. Em último dos últimos casos, no primeiro turno teve algumas sessões, faz votação de papel. No estado de São Paulo não teve nenhuma sessão com votação de papel. E a gente tá na expectativa também, né, Débora, para saber como é que vai ser. A gente teve no primeiro turno muitas filas. A biometria dificultou o processo um pouco. Vai facilitar em algum momento, mas a primeira vez ali deu uma certa dificultada no processo. Muita fila durante o almoço, mas agora são 2 candidatos apenas. E aí a expectativa é de uma votação mais rápida, né? A expectativa é uma votação muito mais rápida, inclusive tem estados que não tem mais votação nem para governador, né? A Band News vai para o Brasil inteiro, aí vai ser um voto só, são só 2 dígitos. Aqui em São Paulo são 4 dígitos. Qual que é a zona do Ivan Brandão? Zona eleitoral e sessão? Vamos lá então, Colégio Notre Dame, sessão 0441, zona 002, fica na rua Alegrete, no Sumaré. Porque tem mais um aqui, o João, nosso ouvinte, fala aqui no bairro do Jaraguá, também não está funcionando lá não, zona eleitoral 403, seção 270, não está funcionando, estão dispensando os eleitores, avisando, até mesmo antes de começar, né, ele mandou, faltando 5 minutinhos para as 8 da manhã, já tem um tempo, ele fala, eles pedem para as pessoas voltarem mais tarde. Então fica o alerta aqui, João, nosso ouvinte, zona eleitoral 403, seção 270. Tem um profissional, um eleitor, que hoje tem um trabalho importantíssimo, os mesários, né? Primeiro eu queria começar com uma coisa que todo mundo... tem gente que acredita, tem gente que não acredita. É verdade que se eu chegar na sessão eleitoral agora, 8h30, tá faltando um mesário, eu posso ser requisitado a ficar? Obrigado a ficar ali trabalhando?
Boa pergunta, Sandro. É verdade, sim, porque o trabalho eleitoral é um trabalho que prefere a qualquer outro, assim diz a lei. Então, se tiver faltando mesário, aqueles que chegam em primeiro podem ser convocados. E aí não pode dizer que não é uma desculpa, tem outro compromisso, é obrigado a colaborar com a Justiça Eleitoral. Agora, esse trabalho é importante, sim, Sandro, porque vamos falar dos dados do Estado de São Paulo, que é onde eu pesquisei. Metade dos mesários é voluntário. Olha que bacana, metade eles estão lá porque eles querem ajudar a democracia. A outra metade é convocada pelo juiz eleitoral. Agora, todos eles trabalham pela democracia, trabalham pelos eleitores, pelos brasileiros. Então não dá para maltratar mesário, eles não são funcionários, e nem que fosse funcionário não pode ser maltratado, mas não são empregados, não são funcionários, não tem a obrigação de estarem lá, né? Então tem que tratar com educação, com respeito, eles estão tentando fazer o melhor possível. Tinha fila no primeiro turno, eu vi gente maltratando mesário, a culpa não é do mesário, o mesário lá tá para ajudar, tá para colaborar com a nossa democracia. Exatamente. E quem for convocado a ser mesário, ele costuma ser convocado em outras eleições também? Chegou uma dúvida aqui do Carlos sobre esse assunto. Sim, Débora. Normalmente a Justiça Eleitoral convoca por 5 eleições seguidas, sendo que primeiro turno e segundo turno já são 2, né? É normal. E aí vai substituindo o catálogo e vai chamando gente mais nova. E no processo de votação, a gente tem falado uma coisa que gerou alguma dúvida, e toda eleição, na verdade, o tal do canhotinho, entrega, não entrega, na hora de assinar, precisa assinar depois que você votar, não precisa, porque teve gente falando, eu assinei, mas ali não precisa assinar agora com a biometria. Qual é esse procedimento ali pós-voto? A regra é essa, Sandro. Se houve identificação com a biometria, não precisa assinar, não precisa levar o canhotinho, porque já automaticamente já contabilizou o voto, né, pela biometria. Agora, se o eleitor quiser, ele pode pedir. Se de repente lá no trabalho o empregador quiser uma prova, eu sei que tem municípios que vão exigir para efeito do transporte gratuito, né, o comprovante de votação. Então o eleitor pode pedir se ele quiser. Outra dúvida que chega todas as vezes, mas como a nossa audiência é rotativa, né, tem ouvinte que de repente não escutou no primeiro turno, ou uma dúvida que permanece. Não quer, se eu não votar, né, diz aqui o nosso ouvinte, eu estou sujeito a quais penalidades, escreve ainda nessa palavra, e o valor da multa, quer saber, então já sabe que tem multa, né, doutor? Então, boa pergunta. Algumas penalidades da vida civil, por exemplo, empréstimo em banco oficial, fazer matrícula em escolas, né, universidades públicas, tirar passaporte, e quando é funcionário público, o servidor público tem que colocar lá para receber o salário a comprovação de que está quite com a Justiça Eleitoral. Então tem uma série de penalidades. Agora a multa, eu não gosto muito de falar isso, porque o valor é um valor simbólico, assim chama a Justiça Eleitoral, simbólico, porque o valor, Débora, R$ 3,51, é muito pouco. Então eu prefiro não pensar, olha, eu prefiro pagar R$ 3,51 do que ir votar. Melhor votar, ajudar a democracia, cumprir a obrigação, do que pagar esse valor de multa. Quem já votou, daqui a pouquinho estará aqui ao vivo na Band News FM ao lado de Ivan Brandão. Gabriela Maier votou cedinho, chegou por aqui, tranquilo seu voto, a gente ouviu o seu registro. Bom dia, Gabi. Bom dia para vocês, doutor Rolo, para os nossos ouvintes. Bom dia. Eu vim só dar um depoimento aqui, porque eu vi vocês falando da assinatura do caderno, né, e do canhotinho. No primeiro turno, havia uma confusão, né, muitos mesários estavam sendo redundantes por segurança, mesmo as pessoas que tinham a biometria reconhecidas, eles estavam pedindo para assinar. Hoje os mesários muito mais ágeis, muito mais por dentro ali dos procedimentos. O primeiro turno, a própria Justiça Eleitoral tinha falado disso, né, que era uma espécie de teste ali, porque muita coisa estava acontecendo pela primeira vez. E hoje já os mesários com as orientações certinhas, então todo mundo que teve a biometria reconhecida, eles falaram, não precisa assinar, pode ir, então foi muito mais ágil. O procedimento da biometria também já muito mais ágil, os mesários já muito mais adaptados ali a fazê-lo, a saber quantas vezes, né, são até 4 tentativas, a saber quantas vezes eles podem tentar colher ali a biometria sem ficar insistindo, então foi tudo muito mais ágil. Só para contar para os ouvintes que a expectativa da Justiça Eleitoral era que hoje tivesse menos filas, justamente por isso, porque eles já tinham passado pelo primeiro turno. E, de fato, agora de manhã, na escola que eu fui, tinha menos filas. Em compensação, eu até falei, né? Tinha mais gente para votar antes da escola abrir. Então, acho que o pessoal ficou com medo das filas. Mas, se tudo der certo, vai correr mais rápido hoje. Até porque tem menos candidatos também, né? É isso mas aí. só para lembrar dessa redundância que agora já está esclarecida.
Valeu, Gabi. A gente continua entrevistando aqui na Band News FM, nosso convidado especial, doutor Alberto Rolo, tirando dúvidas dos nossos ouvintes, especialista em direito eleitoral. Doutor, em relação à apuração, a gente está falando desse dia, vai até às 5 da tarde. A gente quase não tá ansioso. É uma ansiedade coletiva, né? Contagem dos votos no Brasil acontece em velocidade diferente nos estados por uma questão aí até de infraestrutura, de tecnologia, de telecomunicação. Como é que a gente vai acompanhar? Vai ser mais rápido em relação ao primeiro turno? São vários fatores. É importante esse depoimento da Gabi, na verdade, é um depoimento, é um testemunho, né? Porque é alguém que passou por isso já. Houve um reforço do treinamento dos mesários, é importante. Entre o primeiro e o segundo turno, o treinamento foi reforçado justamente para ser mais rápido. Agora vamos falar da totalização, né? A apuração é feita em cada urna eletrônica, não é o TSE que faz a apuração, os votos, tanto que a gente já tem resultado de voto mundo afora, né? Olha lá o boletim de urna e já sabe quem ganhou e quem perdeu. A partir das 5 horas, então, os BUs são colocados em todas as escolas, são mais de 500 mil urnas no Brasil inteiro, e aí o TSE faz a totalização. E aí, realmente, Débora, como você perguntou, depende da velocidade da infraestrutura de cada estado, de cada região. Então, vamos lembrar, a urna eletrônica não é algoritmo. Então, a hora que a gente começar, Sandro diz que está ansioso, começar a apuração, pode ser que entrem mais votos de um determinado estado, uma determinada região, e a gente sabe que lá aquele candidato ganha, e depois inverte, vai para cima, vai para baixo. Então, não é achar que porque começou na frente, vai na frente até o final, porque não é assim, não. A urna não é algoritmo. Tem uma mensagem aqui, bom dia, o Edélcio. Minha biometria não foi reconhecida e a mesária colocou o dedo dela. Isso pode? Eu assinei e peguei meu comprovante. Então, para desbloquear o voto, como a Gabi falou, são 4 tentativas do eleitor. Se não consegue nas 4 tentativas, vai identificar com o documento com foto. E aí, para desbloquear a urna, o mesário põe a biometria dele. Sim, é correto. E aí, lógico, vai assinar o caderno de votação e vai ficar com um comprovante, já que o eleitor não foi reconhecido pela biometria. Em algumas filas, crianças também, elas não vão votar, só a partir dos 16 anos. Lembrando, 16 e 17 anos de idade, com título de eleitor, você pode votar. Eu não sei porque eu tô falando isso, tem um especialista aqui ao meu lado. Por favor. Lembrando, criança não vota. E aí, 2 perguntas. Que idade pra votar? Eu tenho 16, vamos supor, mas não tirei o título. E criança pode ir lá com o pai, com a mãe e apertar o botãozinho da urna? Então vamos lá, Sandro. Adolescentes, 16, 17 anos, que tiraram o título no prazo, o prazo acabou em maio, vão votar normalmente, o voto é facultativo, assim como as pessoas de mais idade, a partir dos 70 anos também o voto é facultativo. Se não votou no primeiro turno, pode votar no segundo turno, uma coisa é independente da outra. As crianças não votam, evidentemente, e a orientação da Justiça Eleitoral é que nenhuma outra pessoa diferente do eleitor aperte as teclas, digite os números lá. Pode até olhar à distância, mas não mexer na urna, não tocar na urna. E criança de colo, a orientação é deixar a criança de colo com um outro parente, né, ali na porta da escola. Se a criança foi com aquele pai ou parente e não tiver realmente onde deixar, dá para pedir para deixar uma cadeira. Olha, põe ali sentadinha na cadeira, me olhando do lado, mas para não atrapalhar o voto, né? E rapidinho, tem prioridade na hora da votação? Vale a regra para qualquer outro tipo de atividade? Sim, crianças de colo, quando não tem outra pessoa para deixar, e as pessoas maiores de idade, né? Os mais velhos também têm prioridade legal. O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, foi votar com uma camisa amarela, escrita Brasil, não era a da seleção, mas em alusão à da seleção brasileira, e com um adesivo com os dígitos, o número do partido dele, para quem tá na nossa live, resgatando o momento em que ele votou muito rápido. Daqui a pouquinho, claro, a gente acompanha o voto do também candidato Lula. O que eu posso usar? Cor, então tem as cores ligadas a determinados partidos. O que pode de roupa, o que não pode? Pode broche, se eu quiser eu posso entrar com bandeira para votar? Então vamos lá, Sandra, é importante essa pergunta, né? A propaganda eleitoral terminou ontem. Hoje não tem mais propaganda eleitoral, é proibido, é crime, é boca de urna. Mas a lei diz que o eleitor pode fazer a sua manifestação individual e silenciosa, como as imagens que nós vimos. Roupa,
Qualquer roupa, o eleitor escolhe, depende do clima, o Brasil é enorme, o Brasil é grande. De roupa, obrigatoriamente. De roupa, sim. Então, eu ia dizer isso. Se eu tô na praia, né, e lá tá calor, eu não posso votar de sunga, de biquíni, de maiô, sem camiseta. Pode ir descalço, é importante lembrar, descalço não tem problema, mas tem que ir de roupa, evidentemente, uma roupa que cubra, né? Então, não tem nenhuma restrição de cor, nada disso. Agora, não pode fazer aglomeração. Manifestação individual, como você disse, é um adesivo, é um número do candidato, é o broche, isso é manifestação individual, tá perfeito. Manifestação em grupo, aglomeração, não. Só depois das 17 horas. E isso vale para a porta da sessão eleitoral ou para qualquer lugar? Porque assim, maior parte do país, pelo menos até aqui, dia de sol, o pessoal vai votar, depois vai almoçar, vai para um bar, vai para alguma coisa junto, uma galera, aí pode ter muita gente de uma mesma partido, enfim, pode ficar lá, conversar, gritar, cantar músicas do candidato A ou candidato B, isso é permitido, mesmo afastado da sessão eleitoral? É exatamente isso que não pode fazer hoje, Sandro. Então, aglomeração com finalidades políticas. Agora, se eu vou no bar, se eu vou no restaurante e tá todo mundo com a camisa com a mesma cor, desde que não configure uma manifestação política, não tem problema. A nossa ouvinte, deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui, não, ela não assinou. A Denise mandou mensagem falando o seguinte, que ela é de Santa Catarina, ela mora em Santa Catarina e costuma justificar, não vota. Estou de férias, hoje não consigo nem votar e não consigo justificar. Por que isso? Ela está encontrando uma certa dificuldade. Eu acredito aqui, doutor, que seja aquela história da transferência do título, né? Porque ela diz, eu não consegui votar nem justificar. Votar não ia conseguir de qualquer forma se não fez a transferência, né? Se ela não avisou que não estaria em Santa Catarina no momento da eleição. É isso? É mais ou menos isso? Pelo que a gente está entendendo, sim. Se ela não fez a transferência definitiva ou a transferência temporária para votar em trânsito, não vai conseguir votar. Agora, a justificativa pode ser, pelo e-título, né? Pode ser excesso de acessos, né? Muita gente acessando ao mesmo tempo, pode ser que dê uma travada lá no sistema, como acontece em qualquer sistema, que tem muitos usuários acessando ao mesmo tempo, dá uma travada, dá para tentar mais tarde, mas tem que funcionar o e-título. Se não conseguir o e-título pelo celular, vai na página da internet do TRE do seu estado e faz a justificativa sem problema nenhum. Candidatos, o que eles podem fazer hoje até às 5 horas da tarde? Comício está proibido desde sexta-feira, mas pode, por exemplo, fazer passeata, carreata, pode ir à sessão eleitoral distribuir santinho. O que pode, o que não pode dos candidatos? De jeito nenhum. A lei é igual para todo mundo. Hoje não tem campanha eleitoral, hoje não tem propaganda eleitoral. Agora, lógico, os candidatos mais importantes atraem uma multidão de pessoas, atraem apoiadores. Então, a gente tem que ver se o candidato estiver bem orientado, ele não vai fazer lá o discurso e vai pedir voto, né? Não pode pedir voto, não pode fazer carreata, passeata, isso tudo terminou ontem, sábado, 22 horas. Hoje é só manifestação individual e silenciosa. Doutora, a gente ouviu muito falar nessa eleição sobre assédio eleitoral, essa palavra, infelizmente, né? E denúncias também. O lado positivo é que as pessoas estão mais atentas de que isso não pode. Queria te ouvir um pouquinho sobre esse tipo de assédio, né? A pessoa tentar convencer, quando a gente está falando de empresa, funcionário, chefe tentar convencer, mas também não pode, né? Uma pessoa tentar convencer o eleitor para votar em determinado candidato, né? E esse número expressivo de denúncias também sobre isso. É isso mesmo, Débora. Você sabe que eu também tiro esse lado positivo. Significa que as pessoas estão denunciando, as pessoas não estão ficando quietas. E é isso mesmo. Tem que denunciar o mau patrão, o mau empregador. Agora, é engraçado, né? A gente voltou no século passado. O ministro Alexandre de Moraes falou isso. Voltou na década de 40, década de 50, quando tinha voto de cabresto, que era uma das fraudes. Então, agora a fraude acontece de outro jeito, né? Tem a urna eletrônica e aí os empregadores e os patrões ficam de alguma maneira querendo forçar os seus funcionários, dependentes economicamente, a votarem neste ou naquele candidato. Isto é crime, Débora, tem que deixar bem claro. Crime, até 4 anos de reclusão. O que significa reclusão? Cadeia, até 4 anos de cadeia. Então tem que denunciar. Houve uma explosão desse tipo de denúncia, ótimo, significa que o eleitor já não aceita mais esse tipo de atitude. Doutor, uma última pergunta da minha parte. Ainda falando sobre essa questão de trabalho, algumas pessoas não vão conseguir votar, enfim, estão em viagem de trabalho, por determinados motivos não vão conseguir. O pessoal que foi ver a Libertadores no Equador talvez não consiga também, mas eu estou de plantão, estou trabalhando no domingo. Obrigatoriamente, o chefe tem que, ou a chefe,
tem que encontrar um espaço nessa escala para liberar o eleitor, para ele conseguir votar? Sim, é importante essa pergunta, né? Dependendo da circunstância do trabalho, o patrão, o empregador é obrigado a acertar a agenda e deixar um horário para que o seu funcionário possa votar. Agora, lógico, se é um hospital, se é um médico, se é um enfermeiro que está lidando com a vida de alguém, às vezes não dá para fazer isso, não dá para conciliar, aí acaba tendo que justificar. Mas é obrigado a deixar o trabalhador votar. Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, a gente agradece mais uma vez sua participação, a gentileza de vir aqui aos estúdios da Band News FM, sempre muito bom poder esclarecer as dúvidas, né, dos nossos ouvintes. Obrigada, viu? Um bom domingo de eleição. Eu que agradeço, Débora, Sandro, todos os amigos da Band News FM. É sempre uma honra estar aqui nesse dia tão importante para o Brasil. Obrigado, doutora. Obrigada.